A história da vida de José do Egito é um relato fascinante de desafios, traições, superações e, acima de tudo, da notável intervenção divina. Ao longo das próximas páginas, exploraremos em detalhes os momentos cruciais da vida de José e como Deus o guiou, cuidou e abençoou em sua jornada extraordinária. A história da vida de José do Egito começa em um cenário familiar marcado por complexidades e emoções intensas. Sendo o filho mais novo de Jacó e Raquel, José desfrutou de um vínculo especial com seu pai. Esse vínculo, no entanto, despertou a inveja e o ciúme em seus irmãos mais velhos, criando um ambiente de tensão e rivalidade na família. Os primeiros indícios do destino singular de José surgiram por meio de sonhos proféticos que ele compartilhou com sua família. Em um desses sonhos, José viu feixes de trigo que se curvavam diante dele, enquanto no segundo sonho, o sol, a lua e as estrelas se inclinavam em sua direção. Esses sonhos, embora interpretados por José como uma manifestação de seu papel especial, aumentaram a hostilidade de seus irmãos, que viam neles uma demonstração de presunção. Esses eventos culminaram na venda traiçoeira de José como escravo. Separado de seu pai e de sua família, ele enfrentou um futuro incerto no Egito. No entanto, em meio a essa adversidade, a mão de Deus estava operando silenciosamente, guiando-o em direção ao propósito que estava por vir. Após ser vendido como escravo, José encontrou-se sob o teto da casa de Potifar, um oficial egípcio de destaque. Embora sua trajetória parecesse marcada pela adversidade, Deus estava orquestrando cada passo de sua jornada em direção a um propósito maior. Sua presença na casa de Potifar não passou despercebida. José logo conquistou a confiança de seu mestre, que reconheceu suas habilidades notáveis e seu caráter íntegro. Potifar logo confiou a José a responsabilidade de administrar sua casa e todos os seus bens, o que testemunha a notável capacidade de José de transformar situações difíceis em oportunidades de excelência. Enquanto estava sob o emprego de Potifar, José demonstrou fidelidade e diligência excepcionais. Sua devoção ao trabalho e sua integridade moral fizeram dele um exemplo para todos ao seu redor. Ele administrava os afazeres da casa de Potifar com maestria, assegurando que tudo estivesse em ordem. No entanto, a fé de José foi novamente testada quando enfrentou um grande desafio moral. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas sua resposta foi firme e resoluta. Ele recusou-se a ceder à tentação e manter sua fidelidade tanto a Deus quanto a seu mestre. José permaneceu verdadeiro a seus princípios, mesmo quando confrontado com a pressão de uma situação delicada. A recusa de José desencadeou a ira da esposa de Potifar, resultando em falsas acusações de má conduta contra ele. Essa situação injusta levou à prisão de José, onde sua notável jornada de altos e baixos continuaria. No entanto, a passagem pela casa de Potifar deu testemunho de sua dedicação, habilidades e ação divina, preparando o terreno para os próximos capítulos de sua vida. Na prisão, José enfrentou um novo capítulo de sua jornada, marcado por desafios e incertezas. No entanto, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a mão de Deus continuou a guiá-lo e a revelar seu plano extraordinário. Enquanto estava na prisão, José teve a oportunidade de demonstrar novamente suas habilidades especiais na interpretação de sonhos. Dois companheiros de prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, tiveram sonhos intrigantes e perturbadores. José, com sua sensibilidade espiritual e discernimento, percebeu que esses sonhos eram portadores de significados profundos e divinos. O copeiro-chefe compartilhou seu sonho primeiro, dele viu uma videira com 3 ramos florescendo e produzindo uvas. Ele espremeu o suco dessas uvas em uma taça e a ofereceu ao faraó. José, sob a orientação divina, interpretou o sonho como um sinal de que o copeiro-chefe logo seria restaurado a seu posto e serviria novamente ao faraó.
Empolgado com a interpretação positiva, o padeiro-chefe compartilhou seu próprio sonho. Ele relatou que carregava 3 cestos de pães em sua cabeça, mas aves estavam consumindo os pães do cesto de cima. Lamentavelmente, José revelou que esse sonho previa um destino menos auspicioso, o padeiro-chefe seria executado pelo faraó. A precisão das interpretações de José deixou uma impressão duradoura nos 2 homens. O tempo, porém, demonstrou a precisão das palavras de José. Exatamente como previsto, o copeiro-chefe foi restaurado a seu cargo e o padeiro-chefe foi executado, cumprindo assim as previsões divinamente reveladas. Embora suas habilidades tenham sido confirmadas, José ainda permaneceria na prisão, aparentemente esquecido pelo copeiro-chefe que foi libertado. No entanto, esses eventos não foram em vão. As interpretações bem-sucedidas dos sonhos dos companheiros de cela prenunciaram uma oportunidade surpreendente que estava à espreita, uma oportunidade que desempenharia um papel crucial no cumprimento do destino extraordinário de José. Após anos de servidão nas sombras da prisão, José estava prestes a testemunhar um momento que mudaria o curso de sua vida de maneira monumental. Enquanto a incerteza da prisão ainda pairava sobre ele, um chamado repentino irrompeu em sua existência, trazendo uma oportunidade que parecia impossível. Faraó, o poderoso governante do Egito, teve um sonho perturbador e enigmático. Como um sinal dos céus, o sonho se repetiu, semeando preocupação e desconcerto em sua mente. Na busca desesperada por clareza e entendimento, Faraó convocou sábios, magos e conselheiros de todas as partes de seu vasto reino. No entanto, nenhuma interpretação trouxe a elucidação que ele ansiava. Foi então que o copeiro-chefe, lembrando-se das habilidades de interpretação de sonhos de José, finalmente se lembrou do jovem hebreu que havia compartilhado uma cela com ele. A história de José, um homem que parecia esquecido e negligenciado nas entranhas da prisão, foi reacendida pela lembrança do copeiro-chefe. E assim, de maneira quase mágica, o protagonista de nossa história foi trazido diante do poderoso faraó. A cena era digna de um épico, um momento que ecoaria através dos séculos. José, retirado das sombras e das grades, encontrava-se diante do homem mais poderoso do Egito. Seu aspecto modesto contrastava com a grandiosidade da corte real, mas sua aura irradiava uma sabedoria e compreensão que transcendiam as aparências. Com humildade e reverência, José ouviu atentamente o relato do sonho de Faraó. Ele ouviu sobre as 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e as 7 espigas robustas engolidas por 7 espigas mirradas. Enquanto o enigma era apresentado, uma aura de expectativa e tensão preenchia a sala. Faraó, em busca de respostas, olhava diretamente nos olhos de José. Então, a voz de José se elevou com confiança e clareza, carregando consigo uma autoridade que não vinha de sua própria experiência, mas sim de uma conexão divina. Ele revelou a interpretação do sonho de Faraó, uma visão que transcendeu os limites terrenos e revelou um plano divinamente orquestrado. José explicou que os 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome severa, um ciclo que desafiaria a sabedoria humana, mas não escaparia do conhecimento divino. A atmosfera da sala mudou instantaneamente. Enquanto as palavras de José ecoavam nos corredores do palácio, a compreensão e a verdade penetraram nas mentes dos presentes. Faraó, impressionado pela sabedoria de José e pelo discernimento que ele trazia, reconheceu a mão de Deus em ação. Em um gesto que redefiniria o destino de José, Faraó nomeou governador sobre todo o Egito, concedendo-lhe autoridade para preparar o reino para os anos difíceis que se aproximavam. Esse momento sublime, onde as linhas do divino e humano se entrelaçaram, marcou um ponto de virada inegável na vida de José. Ele emergiu da prisão e das sombras para a posição de proeminência, um cumprimento vívido da promessa de Deus e uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, sua providência divina prevalecerá.
A ascensão de José à posição de governador do Egito foi um capítulo tão extraordinário quanto emocionante em sua jornada. De uma vida de adversidade e desafios, ele emergiu como um líder poderoso, um instrumento nas mãos de Deus para moldar o destino de uma nação e, mais importante, sua própria família. José não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas também apresentou um plano estratégico para enfrentar os anos de abundância e os subsequentes anos de fome. Sua visão audaciosa e entendimento sagrado impressionaram Faraó e seus conselheiros. Em reconhecimento a essa sabedoria divina, Faraó investiu José com autoridade sem precedentes, tornando-o governador sobre todo o Egito. O palácio de José agora era um reduto de atividade, um centro de preparação para os anos desafiadores que se aproximavam. Sob sua supervisão, celeiros foram enchidos com grãos durante os anos de fartura, garantindo assim o sustento durante os anos de escassez que se seguiriam. Enquanto José dirigia o destino de uma nação, sua mente não estava longe de sua família. As feridas profundas causadas pela traição de seus irmãos ainda eram visíveis, mas o tempo e a intervenção divina haviam transformado essa dor em um veículo para a redenção. A história de José é uma lembrança contundente de que Deus escreve retos por linhas tortas, e ele estava prestes a reescrever a história da família de José. O reencontro de José com seus irmãos foi um momento de grande intensidade emocional. Quando os irmãos vieram ao Egito em busca de alimentos durante a fome que assolou a terra, eles se prostraram diante de José, cumprindo involuntariamente a visão de seus sonhos de juventude. O homem que agora estava diante deles era irreconhecível em sua posição e autoridade, mas o coração que batia em seu peito ainda era aquele do irmão que eles haviam traído. Com uma mistura complexa de emoções, José escondeu sua identidade inicialmente, testando o arrependimento e a mudança de coração de seus irmãos. Ele os acusou de serem espiões e os deteve por um período, enquanto refletia sobre como proceder. Finalmente, ele revelou sua verdadeira identidade e o impacto foi avassalador. As lágrimas correram em torrentes, abraços foram trocados e o perdão foi concedido. José, com uma humildade e compaixão impressionantes, abraçou seus irmãos e os acalmou com palavras de conforto e reconciliação. Ele os tranquilizou de que o mal que eles haviam intentado contra ele Deus havia transformado em bem, não apenas para a sua própria preservação, mas para salvar muitas vidas durante os anos de fome. O encontro de José com seus irmãos é uma poderosa manifestação do poder do perdão e da graça. O que poderia ter sido um confronto repleto de amargura e vingança se transformou em um abraço caloroso, selando a reconciliação e o início de uma nova fase na história da família de José. A história de José e sua família transcende o tempo, tocando nossos corações com lições de fé, perdão e redenção. Enquanto continuamos a trilhar os caminhos desta saga incrível, somos lembrados de como o poder do amor e da providência divina pode transformar vidas e restaurar relacionamentos quebrados. Os anos de fome chegaram, mas José, preparado pelo próprio Deus, liderou o Egito com sabedoria e generosidade. Seu planejamento e visão estratégica permitiram que o Egito sobrevivesse ao período de escassez, ao mesmo tempo em que oferecia sustento à sua própria família. Jacó, o pai de José, viu o esforço incansável de seu filho em garantir a sobrevivência de todos. A notícia de que José estava vivo e bem trouxe alegria inexprimível a Jacó, que estava envelhecendo e ansiava se reunir com o filho que havia dado como perdido. Em um movimento inspirador, Jacó reuniu sua família e partiu para o Egito para se encontrar com José. A reconciliação entre pai e filho é um lembrete tocante de como Deus pode transformar o luto em alegria, a separação em reunião. Os encontros emocionantes não pararam por aí. A despedida de Jacó em seu leito de morte foi uma ocasião carregada de emoção. Ele abençoou cada um de seus filhos, olhando para o futuro e profetizando sobre o destino de cada tribo que surgiria de sua descendência. A mão de Deus estava claramente em ação,
cumprindo os planos que haviam sido delineados desde os primeiros dias da história desta família. E então, José também enfrentou sua própria partida. Em seu leito de morte, ele reuniu seus filhos, compartilhando suas bênçãos e profecias individuais. O legado de fé, perseverança e confiança em Deus foi passado de geração em geração, com as sementes plantadas por Jacó e José florescendo em uma linhagem que moldaria o destino de todo um povo. A jornada de José, do abandono à proeminência, da traição ao perdão, encapsula a jornada humana em sua busca por propósito e significado. Seu exemplo resplandece como um farol de esperança, mostrando-nos que, mesmo nos momentos mais obscuros, a fidelidade e a intervenção divina podem transformar vidas e restaurar o que foi perdido. Concluindo esta incrível saga, somos lembrados de que a história de José não é apenas uma narrativa antiga, mas uma narrativa que ressoa com a essência do humano em sua busca por amor, redenção e um propósito maior. Que possamos sempre encontrar inspiração na jornada de José, lembrando-nos de que, com Deus ao nosso lado, não há adversidade que não possa ser superada e nenhum destino que não possa ser transformado em triunfo.